Bastidor CBN, com Edmo Bernardes. Olá, o Bastidor CBN do próximo sábado vai tratar das leis trabalhistas, da NR1, da jornada 5x2, 6x1, 4x3, e quem vai nos atender é o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, que também foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E, ministro, tá tão difícil para chegar a um acordo e poder definir essa situação da jornada de trabalho? Uma simples questão que poderia ser resolvida mediante um acordo direto entre o empregado e o empregador, ou entre o sindicato dos empregados e o empregador, torna-se matéria de um debate interminável no Congresso que não conhece o assunto. Você não pode perder no próximo sábado, a partir das 11 horas da manhã, na CBN Ribeirão. Até lá! Sábado, 11 e pouquinho da manhã, estamos iniciando mais um Bastidor CBN. É o nosso compromisso de sábado de trazer a informação, trazer as pessoas interessantes, temas importantes. E nós estamos aí nesse vai e vem, vai e volta de jornada de trabalho, é 6x1, 5x2, 4x3, eu não sei o que é, o que não é. Estamos com um problema da NR1 e eu fiz um convite ao ministro Almir Pazianotto. Foi ministro do Trabalho do governo José Sarney, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Almir, muito obrigado por nos receber e esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço por tentar corresponder à confiança. Muito obrigado. Bom, nós temos uma justiça no trabalho. Eu até gostaria de começar uma pergunta para o senhor, eu tenho certeza que antigamente existia muito abuso, eu não sei se pode se dizer na mesma proporcionalidade, a relação de trabalho entre patrão e empregado. Existia muito abuso, com certeza a gente sabe disso, e a Justiça do Trabalho tentou dar uma equidade, tenta até hoje essa equidade, vamos dizer assim, nessa parte que tenta até quase ser promíscua nessa relação. Hoje, o senhor vê a Justiça do Trabalho atuante, como sempre foi, ou ela pode, como nos Estados Unidos, por exemplo, ser desnecessária em se tratando de ter um contrato entre as partes apenas e tão somente? Edmo, nós não podemos radicalizar, ir de um extremo ao outro. A história do desenvolvimento industrial, que começa no final do século XVIII, é uma história que se caracteriza por uma exploração radical da mão de obra. Ninguém conhecia, não havia legislação, tudo era muito ainda precário. Os empresários estavam iniciando a sua aprendizagem como empregadores, não é? Então, nós não podemos nos ater àquele momento para fazer o julgamento da situação atual. Houve uma lenta, necessária e racional evolução. A legislação do trabalho no Brasil, ela é consolidada, isto é, ela é reunida por Getúlio Vargas na CLT em maio de 43. Isto significa mais de 83 anos. Entre o Brasil de 1940, 1943, 1945, 1950, e o Brasil de hoje, do século XXI, as diferenças nós quase não podemos descrever, sendo de tal ordem que é muito difícil para quem não viveu aquele período ou não estudou, não é? Entender como as coisas aconteciam. Nós passamos do trabalho escravo para o trabalho livre em 1888, com a princesa Isabel. 13 de maio. 13 de maio, mas ficaram os resquícios de uma cultura escravocrata
que foi se diluindo com o passar do tempo. Eu tenho para mim que a vinda das multinacionais ao Brasil na década de 1950, inicialmente a indústria automobilística americana, General Motors, Ford, Chrysler, essa vinda trouxe experiências e ensinamentos que o industrial brasileiro não tinha. Eu sou de um período em que as fábricas não tinham departamento de recursos humanos. Elas tinham um feitor ou um capataz. Me lembro da Companhia Nitroquímica Brasileira, em São Miguel Paulista, que tinha um capataz ou feitor muito temido pelos trabalhadores. Qualquer deslize, a pena era de advertência ou de suspensão, 3 suspensões, o empregado era mandado embora. E a fábrica recrutava mão de obra com muita facilidade, porque se não fosse assim não tomaria medidas tão radicais, mão de obra que vinha sobretudo do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, desembarcavam os migrantes na Estação do Norte, e onde já havia recrutadores de mão de obra que os levavam para São Miguel Paulista. A vinda das empresas americanas trouxe, e da Volkswagen alemã, trouxe um outro tipo de cultura, departamento de recursos humanos. A mão de obra passa a ser valorizada. Há muita crítica a esse período referente à alta rotatividade da mão de obra. Mas essa alta rotatividade se deve ao fato de que a mão de obra contratada, vinda do Nordeste, não tinha qualificação para uma moderna indústria, que era a indústria automobilística mais moderna da sua época. Então o empregado era submetido a um período de teste e, havendo facilidade de recrutamento, não é? Era imediatamente substituído. Procurava-se uma mão de obra mais capacitada para uma indústria mais moderna. A vinda da CLT foi um passo importante. Agora, como toda a legislação, ela não é perfeita. E ela acabou envelhecendo com o decorrer do tempo. Ela pode e deve sofrer ajustes com o tempo, né, ministro? Sim, vejamos alguns exemplos. A CLT não previa a terceirização. A CLT não previa o trabalho temporário. A CLT nem sequer imaginou a existência do Uber. Nem sequer imaginou a possibilidade do PJ, pessoa jurídica individual. E há uma certa resistência da Justiça do Trabalho em aceitar essas novas modalidades de trabalho, porque as faculdades não ensinaram que esse direito à CLT poderia ser aperfeiçoado, que esse direito não era definitivo. Eu fiz faculdade de Direito, formei-me em 1960 na PUC de Campinas, e o que eu aprendi de CLT foi a contratação, o registro, não é? A anotação da carteira profissional, o direito a férias, o aviso prévio, a despedida. Em 1960, quando eu me formei, ainda havia a estabilidade após 10 anos de serviços efetivos na mesma empresa, porque a CLT não previa o fundo de garantia. O fundo de garantia continua sendo uma legislação específica, né, que convive com a CLT. Mas o fundo de garantia é um sistema de demissão sem justa causa. Ele reconhece que o empregador pode demitir, desde que pague uma indenização correspondente a 40% dos depósitos atualizados existentes na conta vinculada do empregado. Então, há muito que se fazer em matéria de relações do trabalho. A dificuldade é que o nosso poder legislativo
não está disposto a estudar esse assunto em profundidade. Então ele vai colocando um esparadrapo aqui, um band-aid ali, faz um conserto acolá, faz uma transfusão de sangue num certo capítulo, não é? E as dificuldades não são resolvidas. Parece a tal ponto... O senhor faz um desenho do Legislativo Federal, me parece que o senhor faz um desenho bem global, né? E é isso que o senhor está dizendo, no meu modo de entender, não é só ligado às leis trabalhistas, né? Me parece que o Legislativo costuma botar esse esparadrapo que o senhor está falando e toda hora, né? Mas veja, não só a CLT envelheceu, o Código Penal é de 1940. O Código de Processo Penal é de 1941. Né? O Código de Processo Civil era de 1939. Foi reformado em 73 e novamente reformado em 2000 e 2002. Porque reformar uma legislação é uma tarefa difícil. E aqui nós temos que entrar numa questão muito delicada, que é a queda da qualidade do poder legislativo. Hoje o nosso poder legislativo não conta com a presença de um único jurista renomado. Um único jurista que tenha amplos conhecimentos da ciência do direito. Nem mesmo de juristas renomados em matéria de legislação trabalhista. Quem mais se destaca é aquele senador Rogério, lá do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho, que se destacou por ocasião da reforma trabalhista no governo do presidente Michel Temer. Em 2017, que teve como correlator o juiz Marlos Melek de Curitiba. De Curitiba, exatamente. E é uma reforma tímida, porque, vou lhe dar um exemplo. A Constituição, no artigo 7º, inciso 1, a Constituição, no artigo 7º, inciso 1, dispõe, deixa eu abrir a Constituição, dos direitos sociais, artigo 7º, inciso 1, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Ora, a Constituição é de 85. Até hoje esse dispositivo não foi regulamentado. O que nós aplicamos é o artigo 10, inciso 1, do ato das disposições constitucionais transitórias, que acabou se incorporando definitivamente ao texto principal, ou seja, algo que deveria ser transitório tornou-se definitivo. Essa matéria continua sem regulamentação. Nós estamos com o ex-ministro do Trabalho e presidente do TST, Almir Pazianotto. E, ministro, o que o senhor está falando acaba colocando as instituições da justiça em xeque, né? Porque a partir do momento que você tenha dispositivos constitucionais que não foram ainda regulamentados, você coloca tanto o TST quanto o STJ e o STF em xeque, porque eles vão ter que julgar uma coisa que não está regulamentada? Pois é, eles se socorrem do ato das disposições constitucionais transitórias. Agora, vou lhe dar um outro exemplo. O salário mínimo, segundo a Constituição, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, referindo-se ao trabalhador, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação
para qualquer fim. Ora, o salário mínimo que tem sido anualmente revisto, reajustado, não corresponde a essa moldura da Constituição, porque ele mal basta, mal serve para atender despesas com alimentação, moradia e transporte. Quando se trata de um problema de saúde, o trabalhador recorre ao SUS. Ou Sim. espera que a empresa para a qual ele trabalhe tenha um convênio. Sim. Para a medicina complementar, porque o Sistema Único de Saúde, embora nacional, não tem condições de atender o país todo. Sem dúvida. Bom, nós estamos recebendo nesse sábado o ministro Almir Pazianotto, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ex-ministro do Trabalho. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Bastidor CBN, com Edmo Bernardes. Olá! O Bastidor CBN do próximo sábado vai tratar das leis trabalhistas, da NR1, da jornada 5x2, 6x1, 4x3, e quem vai nos atender é o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, que também foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E, ministro, tá tão difícil para chegar a um acordo e poder definir essa situação da jornada de trabalho? Uma simples questão que poderia ser resolvida mediante um acordo direto entre o empregado e o empregador, ou entre o sindicato dos empregados e o empregador, torna-se matéria de um debate interminável num Congresso que não conhece o assunto. Você não pode perder no próximo sábado, a partir das 11 horas da manhã, na CBN Ribeirão. Até lá! Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o ex-ministro Almir Pazianotto, jurista brasileiro, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, foi ministro do Trabalho no governo José Sarney. E, ministro, eu queria falar com o senhor sobre a jornada de trabalho. Especialmente, assim, é um projeto que parte do Executivo, tem a simpatia do Legislativo, mas é aquela briga dentro de casa pelo pão. Todo mundo quer tudo, ninguém quer nada. E eu percebo que do lado dos empresários, os empresários não são contra a redução de 6x1 para 5x2. Eu percebo que não existe uma proteção para que isso aconteça de uma maneira muito simplista e venha a custar mais caro para os empresários, para as empresas e para os produtos, consequentemente trazendo inflação. Pelo menos é o que eu tenho sentido da parte empresarial. Como é que o senhor vê essa redução de jornada? Vamos de novo à Constituição, que é a lei das leis, a lei superior, a lei fundamental. O que diz a Constituição? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Pois bem, não é matéria para a Constituição esse regime de horário de trabalho. Isso é matéria para a lei ordinária. Mas a Assembleia Constituinte, como um povo, lançou seus tentáculos e quis resolver todos os assuntos, acabando nessa confusão que nós vivemos hoje. Uma Constituição que já sofreu mais de 130 emendas, e essa matéria é objeto de emenda constitucional. Como é um tema constitucional, só mediante a mudança da Constituição. Ora, eu admito que é uma tendência dos países desenvolvidos e industrializados e, portanto, ricos, a redução, a ampliação do descanso semanal para 2 dias. Não apenas o domingo, mas 2 dias, sábado e domingo. Eu não vejo nada de errado nisso. Há profissões, por exemplo, o bancário, desde 43, quando veio à luz a CLT, a jornada dele é de 30 horas semanais. Ele trabalha 6 horas por dia, de segunda a sexta. O bancário não trabalha sábado e não trabalha domingo. São
São 5 dias de 6 horas, de acordo com a CLT. Há outras profissões regulamentadas cujo horário de trabalho também é inferior, é menor, não chega a 40 horas, não chega a 40 horas. Ninguém nunca reclamou, porque essas adaptações foram feitas lentamente e de acordo com a possibilidade e a necessidade da empresa. Há empresas que, pela sua natureza, trabalham de maneira ininterrupta. Elas têm necessidade de trabalhar ininterruptamente. Uma siderúrgica é assim. Uma fábrica de produtos químicos industriais é assim. A Volkswagen é assim. Um hospital é assim. Não é? Então, eles trabalham de segunda a domingo. E encontrar uma maneira do trabalhador gozar o seu descanso de maneira correta. Toda a dificuldade surge quando o tema é colocado como matéria constitucional, porque a mudança da Constituição significa que o país todo, independente das possibilidades, das necessidades, que o país todo terá que mudar para 40 horas. Eu fiz há pouco tempo um parecer para uma indústria automobilística que aboliu as 4 horas e passou a trabalhar 40, uma indústria automobilística. Os escritórios já não trabalhavam aos sábados. Geralmente os escritórios das grandes empresas não trabalham aos sábados. O serviço público não trabalha aos sábados. E essa indústria automobilística, cujo nome eu vou omitir, passou a não trabalhar aos sábados 40 horas por semana. Dentro, porém, não é, das possibilidades, das necessidades e dos efeitos. Agora, quando o raio desce de Brasília e apanha todo o país, ele vai alcançar, por exemplo, um supermercado que precisa ser mantido aberto no final de semana. Uma padaria que precisa trabalhar no fim de semana. Um restaurante que precisa trabalhar no fim de semana. Um shopping center que precisa trabalhar no fim de semana. Um hospital, um pronto-socorro e assim por diante. Aí é que começa a desavença. Para alguns empresários não vai haver mudança. Para outros haverá. Ribeirão Preto está situado numa região onde prevalece o agronegócio. Sim. Ribeirão Preto é uma região de várias usinas de açúcar. Sim. A usina de açúcar trabalha em sistema de safra e entre-safra. Na entre-safra, a atividade da usina cai muito. Quase que os trabalhos se limitam à reparação do equipamento, não é? Conservação e assim por diante. Na entre-safra, a atividade é intensa, porque a safra vai de maio a dezembro ou de maio a novembro. E não pode parar. A cana cortada, a cana colhida, não pode ficar 3 dias ao relento, porque ela perde sacarose. Não é verdade? Sim. Então, ela tem que ter 2 tipos de horário, um para a entre-safra e outro para a safra. Com os mesmos empregados? Não sei. Na entre-safra, obviamente, o número de trabalhadores se reduz. Provavelmente. Ainda mais. Provavelmente. Ainda mais hoje, quando a mecanização é intensiva nas usinas de açúcar e no agronegócio. Então, como é que faz uma granja que produz leite ou produz ovos para no final de semana? Não pode, a galinha morre de fome. O frango fica doente, precisa da presença permanente do empregado. Mas o senhor fala, ministro, com uma lucidez gigante. A sua lucidez é tão grande e que é isso que o empresariado tem tentado conversar com o Congresso Nacional e com o Executivo, para que não seja uma coisa simplista, de cima para baixo,
sem ouvir essa situação que o senhor está deixando muito lúcida para a gente. Aí você pega um Zé Mané, que por ser membro de uma igreja se elegeu deputado federal. Você quer que ele entenda? Não vai entender. Né? Um Zé Ruela, que por acaso se elegeu senador. Você acredita que ele vai entender? Ele nunca pôs os pés na terra. Ele nunca visitou uma granja, ele nunca visitou uma fábrica, ele nunca visitou uma oficina, não sabe de nada. Mas nós elegemos, então ele está lá, não é? E tem uma força considerável que ele não sabe usar. Talvez 60 bilhões de reais de emendas constitucionais expliquem isso, né, ministro? Mas um dia desses eu pensava o seguinte: o Brasil inverteu o sistema astronômico. O Brasil tornou-se satélite de Brasília. O Brasil gira em torno dessa capital federal, equivocadamente construída por Juscelino Kubitschek, e que isolou os 3 poderes do povo. E o que nós vamos fazer agora? Não é? Eu, quando observo o que está acontecendo, eu fico arrepiado, trêmulo, porque eu percebo que nós estamos navegando em mar tempestuoso sem comandante, sem um capitão confiável. E é essa situação que o Brasil vive hoje. Sem dúvida. Uma mera questão, uma simples questão que poderia ser resolvida mediante um acordo direto entre o empregado e o empregador, ou entre o sindicato dos empregados e o empregador, torna-se matéria de um debate interminável num Congresso que não conhece o assunto. E provavelmente vai sair prejudicando a população. Eu estou com o ministro Almir Pazianotto, que foi ministro do Trabalho no governo José Sarney e presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, eu queria falar com o senhor, nós daqui a pouco vamos para o final do programa, eu queria falar com o senhor da NR1. A minha sensação, né, ela já foi adiada já foi adiada 2, e eu tenho discutido com pessoas ligadas tanto à Justiça do Trabalho como empresários, com relação à execução dela, né? Eu não tenho dúvida da validade dela, da importância dela, mas eu tenho dúvida quando nós temos aí a indústria do atestado médico no Brasil. Nós temos uma indústria de atestado médico muito questionável, né? Os empresários questionam muito essa indústria, e também com ela vem a avaliação por parte de um fiscal que não é psicólogo, esse fiscal não é sociólogo, esse fiscal ele não é nada disso para chegar lá e dizer o seguinte: está certo, está errado. Quer dizer, o parâmetro para a aplicação da decisão e da multa, eu questiono isso. O que o senhor me fala? Eu falo para você o seguinte, que segundo o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos e garantias fundamentais, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A norma reguladora número 1, a número 2, a número 3, a número 5, a número 10, a número 25, são leis. Foram produzidas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República? Não. Não. Elas são medidas de natureza administrativa. Acontece que lá durante a ditadura, no regime militar, um decreto-lei, se não me engano, deu ao Ministério do Trabalho a prerrogativa de produzir normas regulamentadoras. Isso foi feito até com boas intenções, né, como instrumento de combate a acidentes do trabalho, doenças do trabalho. Acontece que da ditadura nós passamos para a democracia. E na democracia nós
tivemos a Constituinte, e a Constituinte aprovou a Constituição. Boa ou má é essa que temos. E a Constituição tem esse dispositivo que eu acabei de ler, e que eu acredito que é o mais violado da Constituição brasileira. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí é que está. Mas não é assim que as coisas se passam, não é? Vai o fiscal do trabalho e impunha uma norma regulamentadora e aterroriza a vida do pobre do empresário, especialmente quando ele não dispõe de um advogado e assim por diante. E o que vamos fazer? Isso, de certo modo, já se incorporou à cultura nacional. O Ministério do Trabalho e os fiscais do trabalho e o Ministério Público do Trabalho não querem abrir mão, né, do exercício dessa arbitrariedade. E eu fico observando, porque eu sou membro do Conselho Superior de Relações do Trabalho da FIEP, eu fico observando as discussões em torno da NR1. Não é? Todo mundo apavorado, e com razão, porque sabe que é uma arma que não será bem usada. O empresário deve ser convencido a adotar todas as medidas de proteção à segurança e à saúde do trabalhador. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas ele não pode ser protegido por violência, de maneira violenta, ser coercitiva. Nós já temos uma CLT, não é? Que já está envelhecida, já está em muitos aspectos ultrapassado. Agora vamos legislar mediante norma regulamentadora? Isso não pode ser feito assim. Mas é feito assim. Quando minha senhora tem alguma dúvida sobre alguma questão não doméstica, ela pergunta para mim: Almir, isso pode? Eu digo: Neide, no Brasil tudo pode e nada pode. Porque o país é uma espécie de arca de Noé. Não é? Agora, eu lhe pergunto o seguinte: com tanta arbitrariedade sendo cometida, como é que se explica essa existência de milhões de reclamações trabalhistas que o Tribunal Superior do Trabalho não é capaz de julgar a tempo? E fica criando obstáculos, por exemplo, ao conhecimento de recursos de revista. O recurso de revista, desde que a CLT existe, foi criado para promover uniformização de jurisprudência, não é? E proteger contra a violação literal de dispositivo de lei. Aí o TST encontrou uma maneira de criar mais obstáculos ao recurso de revista, de tal sorte que hoje é raríssimo o recurso de revista conseguir ser conhecido e julgado quanto ao mérito. Sem dúvida. Não é isso? Sim. Há uma reclamação generalizada em relação a isso. É dificílimo fazer subir um recurso de revista. Fazendo subir, é difícil fazer com que ele esteja conhecido. Se você entra com agravo de instrumento, ele será não provido, ele será desprovido. Então fica uma situação absolutamente anômala. Né? A ausência de segurança jurídica no Brasil é um dos principais problemas. Pergunta para qualquer empresário se ele se sente seguro. Ele vai dizer que não. Provavelmente ele vai citar a NR1. Há outras, mas essa é a que está em pauta no momento. Ele vai citar a NR1. Aí você pergunta: mas a NR1, chamada norma regulamentadora, ela é fruto de lei? Ele vai responder que não. Aí você pergunta a ele: mas a Constituição não diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei? Ele vai responder: sim, a Constituição diz. Aí você pergunta: e daí, como é que fica isso? Ele vai ficar embasbacado e não saberá responder. Sim. Sim.
Será que o nosso programa vai ter alguma repercussão? É. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a enorme gentileza do ministro Almir Pazianotto em tratar desses temas trabalhistas conosco, e foi bastante amplo e nos trouxe muita clareza com relação a esses assuntos que a gente sugeriu. Ministro, muito obrigado pela sua participação. Espero poder contar com o senhor numa próxima oportunidade. Eu que agradeço a lembrança do meu nome, né? Eu estou com 90 anos e o velho costuma ficar esquecido, né? Ignorado. E eu fico muito feliz quando alguém se lembra de mim e me dá a oportunidade de expressar minha opinião. Muito obrigado, Edmond. Pessoal, sábado que vem, 11 horas da manhã, mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN, com Edmo Bernardes. Olá! O Bastidor CBN do próximo sábado vai tratar das leis trabalhistas, da NR1, da jornada 5x2, 6x1, 4x3, e quem vai nos atender é o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, que também foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E, ministro, tá tão difícil para chegar a um acordo e poder definir essa situação da jornada de trabalho? Uma simples questão que poderia ser resolvida mediante um acordo direto entre o empregado e o empregador, ou entre o sindicato dos empregados e o empregador, torna-se matéria de um debate interminável no Congresso que não conhece o assunto. Você não pode perder no próximo sábado, a partir das 11 horas da manhã, na CBN Ribeirão. Até lá!